E aí galera, eu sou o Prestes, acho que algum de vocês já deve me conhecer de algumas aulas que eu acabei dando para vocês aqui no nosso curso. Eu sou residente de cirurgia no Hospital das Clínicas da USP. Hoje eu estou aqui com vocês no YouTube para a gente discutir alguns temas que mais caem aqui nas principais provas de São Paulo. Mas antes de começar, eu vou apresentar a nossa equipe, a equipe da Medo, que está por trás para que você, que seu sonho é ser aprovado nas grandes residências aqui de São Paulo, consiga o melhor material possível para que seu sonho seja realizado. Como que a gente tem fazendo isso? A gente tem fazendo um curso totalmente direcionado para as principais universidades aqui de São Paulo. Então a gente faz um material totalmente focado, direcionado, porque a gente sabe que cada universidade tem sua peculiaridade, cada universidade tem seu tema que gosta de cobrar mais. Então com isso, a gente trouxe para vocês gratuitamente, aqui no link da descrição, esse guia estatístico, onde ele mostra os principais temas de cada universidade gosta de cobrar, quais os temas que mais caíram nos últimos anos. E ele é um material muito bom para você utilizar, principalmente nessa reta final de preparação. Então a gente vai falar um pouco, a gente vai começar então falando sobre dois temas muito importantes aqui da cirurgia plástica, que é a cicatrização de feridas e o manejo das feridas complexas. A gente vai começar então com uma questãozinha que traz um conceito teórico. Ele pergunta pra gente os tipos de células predominantemente na fase inflamatória da cicatrização e a causa mais comum do retardo do tempo dessa cicatrização são respectivamente. Então ele quer que a gente saiba o domínio do que a fase de cicatrização ela é denominada de três fases, onde a fase inflamatória é a primeira fase, onde a gente tem que ter o neutrófago e o macrófago nessa fase inicial. O neutrófago fazendo aquele trabalho mais sujo de limpeza da ferida e o macrófago aquele trabalho mais de maestro, a principal célula dessa fase. E ele pergunta também pra gente qual o principal fator que vai limitar essa cicatrização. Todos esses que ele traz para a gente, diabético, a infecção, a idade avançada do paciente, uma radiação, são fatores de risco para uma cicatrização inadequada. Porém, a infecção é o que mais traz um prejuízo nesse processo de cicatrização. Então a gente vai falar um pouco assim da parte teórica da cicatrização, começando com a divisão. A gente sabe que essa divisão é muito mais didática do que acontece na prática. Na prática, uma mesma ferida pode estar em vários estágios de cicatrização. Uma ferida vai depender muito do próprio paciente e não necessariamente hora que acaba uma fase e começa a outra. Às vezes vai estar muito interligado uma na outra. A gente vai começar então didaticamente começando então com essa primeira fase, que é a fase inflamatória, que o principal conceito dela é inicialmente tentar parar esse sangramento. Então a hora que a gente tem uma lesão nesse tecido, tem aquela exposição daquele fator tecidual que vai desencadear toda uma cascata de coagulação e formar esse trombo plaquetário inicialmente. Depois de controlar o sangramento, então, a gente vai ter uma fase de vasodilatação e aumento da quimiotaxia para a chegada das principais células no local. E quais são essas células? A primeira célula a chegar é o neutrófilo. Esse neutrófilo ele vai fazer o trabalho mais sujo dessa ferida. Ele vai fazer com que ocorra essa limpeza, fazendo um clearance de bacteriana. E o maestro dessa ferida é o macrófago. O macrófago ele vai ter o trabalho de organizar qual as células que devem chegar no momento, quais as citocinas que devem ser secretadas nesse momento, de acordo com essa fase. Então aqui eu trouxe um gráfico que é bastante cobrado em prova também, que assimila as três fases, inflamatória, proliferativa e de maturação, com as respectivas células. Então, como eu falei para vocês, a primeira célula que a gente tem é o neutrófilo, vai fazer aquele trabalho mais sujo, depois o maestro da fase da cicatrização, o macrófago, e depois o fibroblasto. O fibroblasto ele vai ter importância principalmente nessa fase proliferativa e depois na fase de maturação, onde ele se transforma no miofibroblasto. Então a gente vai partir para a segunda fase, que ocorre já a partir do segundo dia, durando até o final da terceira semana, que é a fase proliferativa, onde o principal fator, o que a gente tem nessa fase? É a formação desse tecido de granulação. Esse tecido de granulação é formado a partir de três componentes. O primeiro, a angiogênese, o segundo, a fibroplasia, onde esses fibroblastos eles vão começar a produção desse colágeno. Inicialmente um colágeno muito ruim, colágeno tipo 3, que ele é muito menos resistente e mais elástico. Depois, posteriormente, esse colágeno tipo 3 vai ser transformado num colágeno tipo 1, que é muito mais resistente. E o terceiro componente é a epitelização. Como eu falei, todas as fases são dependentes da principal célula desse tipo, que é o fibroblasto. E aqui eu trouxe para vocês uma imagem do Nelligan, que mostra uma ferida com um completo tecido de granulação, muito sugestivo de estando nessa fase de proliferação. E por último, para encerrar essas fases de cicatrização, a última fase, que tem início na terceira semana, podendo durar até um ano, onde tem sua principal célula, o miofibroblasto, que é um fibroblasto que adquiriu os componentes de actina e miosina, ele tem como responsável fazer essa contração para que essa ferida comece a adquirir a força tênsio próximo do que ele tinha antes da lesão. A gente sabe que nunca vai chegar aos 100%, ele pode chegar até próximo a 70%, 80% do que ele tinha previamente à lesão, porém, nunca vai chegar aos 100% que ele tinha previamente.
E os problemas que vão interferir nesse processo de cicatrização, quais são? Como eu falei para vocês, o principal é a infecção. Então a infecção vai fazer com que a célula fique estagnada naquele processo de inflamação, na primeira etapa da cicatrização, e não consiga progredir na fase proliferativa e nem para a fase de maturação. Outros tipos de fatores que podem interferir é a isquemia, então paciente que tem uma perfusão tissular ruim, paciente que já tem uma DAOP, paciente que já tem uma anemia, um cardiopata, um pneumopata, paciente com diabetes, um paciente de idade mais avançada, onde o colágeno, tanto qualitativamente quanto quantitativamente, já é pior do que uma pessoa mais jovem. E a desnutrição, principalmente aquele paciente que tem a albumina menor que 2, juntamente com deficiência de vitamina A, C, zinco e ferro. E por último, algumas drogas, como os glicocorticoides e alguns quimioterápicos, como a doxorubicina. Eu trouxe essa questão para a gente discutir agora os problemas da fase de cicatrização, uma cicatrização em excesso. E a gente vai discutir principalmente as duas principais causas, fazendo um diferencial entre o queloide e a cicatriz hipertrófica. Então, essa questão ele pergunta para a gente quais as características em relação ao queloide. E então a gente vai alternativa por alternativa, vendo o porquê cada uma está certa ou errada. Alternativa A, ele diz que elas estão contidas pela incisão. Aí já está errado. O queloide, ele ultrapassa a incisão, ele vai além da borda da lesão. E é exatamente o que diz na B, que fala que ele cresce além das bordas da incisão e não regride com o tempo. E é a alternativa correta. Por que as outras estão erradas? A C, novamente ele diz que ela cresce dentro da incisão, fala que ela regride com o tempo, e não, ela não regride com o tempo, e fala que são fases de tratamento. É muito difícil. Diferente da cicatriz hipertrófica, que tem um tratamento muito mais fácil, que pode até regredir, o queloide ele não vai regredir, ele tem um difícil tratamento. E a D também está errada, porque fala que é típico de paciente ariano. Não, ele é típico mais de paciente com uma pele mais pigmentada, aqueles pacientes afrodescendentes, também tem uma espessura muito mais espessa, e na maioria das vezes ele tem alguns sintomas, como dor e prurido. Então eu trouxe aqui um quadro comparativo, que é isso que a prova vai querer que vocês saibam, a diferença entre uma cicatriz hipertrófica e um queloide. Então a gente tem que saber, a cicatriz hipertrófica ela não vai ultrapassar a borda da ferida. Ela geralmente está relacionada aos fatores de risco muito com a síntese dessa ferida, uma tensão aumentada na borda dessa ferida, uma queimadura profunda, enquanto que o queloide ele vai ultrapassar. É uma cicatrização muito mais grosseira, que ultrapassa a borda da ferida, ele tem muita predisposição intrínseca desse indivíduo. Esse indivíduo, se ele tiver uma predisposição genética familiar, se esse indivíduo for afrodescendente com uma pigmentação de pele mais escura, e tem alguns locais bem acometidos, bem típicos desse queloide. O queloide geralmente ele vai aparecer no lobo da orelha, na região pré-external e no ombro, enquanto que a cicatriz hipertrófica vão aparecer em áreas de maior extensão, principalmente no tórax e área articular. Os sintomas, como eu disse, são muito mais comuns no queloide, geralmente aparecendo com dor e o prurido. E a regressão espontânea não vai ocorrer nesse queloide, podendo ocorrer em até 3 semanas no caso de uma cicatriz hipertrófica. E o tratamento? Na cicatriz hipertrófica, um tratamento muito mais tranquilo, muitas das vezes até regredindo espontaneamente, até 3 semanas. O tratamento a gente pode fazer uma massagem local, colocar uma placa de silicone, infiltração de triancinolona, diferente do queloide. O queloide, se a gente fizer um tratamento simples, com uma incisão daquela cicatriz, ela vai predispor a cada vez mais ter queloide. Então a gente tem que fazer uma terapia combinada. A gente vai adicionar uma excisão cirúrgica junto com uma braquiterapia ou com uma infiltração de corticoide juntamente esse quadro de excisão cirúrgica. E aqui eu trouxe para vocês dar uma olhada a diferença de uma cicatriz hipertrófica aqui numa esternotomia, que não ultrapassa as margens da lesão, diferente de um queloide que é muito mais grosseiro, muito mais espessa, ultrapassando essa margem da lesão, geralmente em pessoas afrodescendentes com uma predisposição genética e com sintomas muito mais exuberantes do que uma cicatriz hipertrófica. Então, a gente já falou então um pouco da cicatriz, a gente vai falar agora então sobre o manejo de algumas feridas complexas que também cada vez mais vem caindo nas provas, principalmente nas provas aqui de São Paulo. Então a gente traz essa questão da Unicamp de 2016 de um paciente que sofreu um ferimento complexo, extenso, na face anterior do antebraço esquerdo, com exposição de vaso, de nervo, de tendão e de osso. Ele diz pra gente também que o ferimento está limpo, sem infecção e a aproximação das bordas da ferida não é possível. E ele pergunta pra gente qual a conduta. O que ele quer dizer com a gente? Ele diz aqui, quando ele diz pra gente que o ferimento está limpo, sem infecção, ele diz que o ferimento está pronto pra gente fazer uma abordagem de cobertura cutânea nesse local. Porém, ele fala que não é possível fazer essa cobertura cutânea com uma síntese primária. Então ele pede pra gente escolher qual que é o melhor jeito de a gente fazer essa cobertura cutânea nessa ferida. Se a gente vai usar o enxerto ou se a gente vai usar o retalho. E aí as questões, geralmente ele vai dar dicas e pistas para que a gente faça
a escolha entre um e entre o outro. E aqui a questão coloca pra gente, tem uma exposição de tendão, uma exposição de osso. E quem já leu um pouco sobre enxerto, sabe que o enxerto é totalmente dependente da vascularização dessa área receptora. Então a gente não pode colocar um enxerto em cima de uma área que é pobremente vascularizada, como um osso, como um tendão. Então a escolha, a gente vai cair sobre a fazer a reconstrução cutânea em relação a um retalho nessas feridas onde tem uma alta área de tensão, uma exposição óssea, uma exposição de tendão. E a Unicamp, mais uma vez, cobrando alguns conceitos sobre enxerto, agora uns conceitos muito mais teóricos, sabendo que a gente saiba bem aprofundado os conceitos desse enxerto. Ele fala pra gente que o enxerto são segmentos de tecidos mobilizados de áreas doadoras determinadas e utilizados em procedimentos reconstrutivos. Correto. Então, em relação aos enxertos, o que ele pede? Ele pede para a gente afirmar em relação às alternativas qual está correta. Então, ele traz para a gente 4 alternativas. Então, a gente tem que saber, então, qual delas está o conceito correto para a gente acertar essa questão. Na alternativa A, ele então diz para a gente que os enxertos de pele parcial sobrevivem mais facilmente a serem colocados sobre a área receptora, mas são mais escassos em quantidades disponíveis do que os de pele total. É uma alternativa incorreta. A gente vai discutir que o de pele parcial ele tem uma disponibilidade muito maior e como a gente tira essa pele parcial, epiderme e a derme, não total, a gente tira uma parte da derme somente, esse tecido tem grande chance de fazer uma epitelização e a gente utilizar mais de uma vez depois. Diferente de pele total, que ele é muito mais escasso, tem poucas áreas disponíveis e a gente vai tirar toda a epiderme e a derme e a gente não vai conseguir fazer novas retiradas posteriormente. A alternativa B, ele diz pra gente que o enxerto que contém mais de 20% da espessura da derme já pode ser considerado como de pele total. Exatamente o contrário que eu disse para vocês. O de pele parcial, ele contém epiderme total e uma parte da derme, enquanto o de pele total, ele contém toda a epiderme e toda a derme. Na alternativa C, ele diz pra gente que, embora menos disponíveis em termos quantitativos, os enxertos de pele total apresentam um resultado esteticamente superior. Exatamente isso que eu falei para vocês. A gente sabe que ele tem muito menos locais para a gente fazer essa retirada de pele total, mas o resultado final, por ser um tecido muito mais espesso, que tem menor contratura secundária, ele vai ter um resultado esteticamente muito superior do que o de pele parcial. E a alternativa D diz pra gente o quê? Que os enxertos de pele total apresentam melhor integração à área receptora por manterem seu pedículo vascular próprio. Incorreta, esse é o conceito do retalho. O enxerto, independente se for parcial ou total, ele vai ser dependente de toda a vascularização do tecido receptor. Então a gente vai fazer então, começando com um pilar para a gente fazer a abordagem de uma ferida complexa. A gente tem um pilar de 3 componentes que a gente vai fazer para todas as feridas complexas. A gente vai começar então, controlando sua causa. O que é controlar a sua causa? Se a gente tem uma lesão por pressão, a gente não vai querer que esse paciente mantenha essa pressão nesse local. A gente vai fazer com que esse paciente deixe de fazer essa pressão na região acometida, geralmente uma pressão sacral. A gente não vai querer que ele fique em decúbito dorsal por longos períodos, fazendo rotações, se possível. A gente vai fazer controle das comorbidades, a gente vai corrigir distúrbio nutricional, corrigir diabetes, todos aqueles problemas da fase de cicatrização que vai prejudicar esse paciente para a cicatrização dessa ferida. Segunda coisa que a gente vai fazer, a gente vai preparar esse leito, a gente vai tirar todo o tecido digitalizado, fazer com que a ferida fique disponível para a gente concluir a terceira fase, que é fazer essa cobertura cutânea, que a gente pode fazer com enxerto ou com retalho. Então a gente vai começar então falando do controle da causa, que é a primeira etapa da abordagem dessa ferida complexa. Então, como eu falei para vocês, diante de uma lesão por pressão, a gente quer que mantenha um decúbito a cada 2 horas pelo menos, para que não aumente a tensão nesse local. Evitar contato com urina e com fezes, fazer uma limpeza e uma hidratação correta dessas áreas, compensar as comorbidades, principalmente aquelas que levam a distúrbio de dificuldade de cicatrização, pneumopata, cardiopata, corrigir a anemia desse paciente, fazer um suporte nutricional e vitamínico adequado, não deixar que tenha deficiência de vitamina A, de vitamina C, de zinco, de ferro e controlar a espasticidade da ferida. Segundo, a gente quer preparar esse leito. A gente olha para essa lesão de pressão, a gente vê que é uma ferida bem complexa, que aqui tem áreas de tecido desvitalizado, a borda totalmente não reavivada. Então o que a gente tem que fazer? Exatamente isso. A gente vai pegar essa ferida, vai tirar todo o tecido desvitalizado, vai reavivar toda essa borda e vai preparar essa ferida para que a gente consiga fazer uma cobertura cutânea. Mas beleza, eu tô com essa ferida, não tem como a gente melhorar nessa fase? Não tem alguma coisa que a gente faça que vai ocasionar uma contração nessa ferida, igual naquela fase de maturação, para a gente deixar ela um pouco menor, para depois a gente fazer a cobertura? Tem. Quando nos tem alguns centros disponíveis, a melhor terapia que a gente pode usar no caso de uma ferida complexa, após a gente fazer o controle dela, é a gente usar uma terapia de pressão negativa. A gente coloca um vácuo sobre essa ferida. O vácuo ele tem vários benefícios, um deles é
promover maior contração dessa ferida, diminuir o exudato e aumentar o clearance de bactéria no local. Então tudo isso vai facilitar que essa ferida tenha uma contração e tenha um melhor leito receptor com tecido de granulação muito maior para depois receber um enxerto ou um retalho. Nesse caso, sempre um retalho porque é uma área de alta pressão, não adianta eu colocar um enxerto aqui que eu vou perder. E por último, a última etapa dessa manejo dessas feridas complexas é a gente agora sim, depois de feito o controle da causa, preparar essa ferida, agora a gente tem que fazer essa cobertura cutânea. E como que a gente vai fazer? Através ou do enxerto ou através do retalho. Então, a gente vai começar discutindo sobre um sobre o outro, que é os que mais caem na prova em relação a esse conceito. A gente tem que saber que um enxerto é um segmento de pele, geralmente de derme e epiderme, que a gente é levado a um segmento receptor e é totalmente dependente dessa área receptora, porque ele não leva consigo sua vascularização. Então ele depende de um leito bem vascularizado para ter uma integração correta. Então quando a gente vai indicar os enxertos, a gente vai indicar enxerto naquelas áreas onde a gente precisa fazer essa cobertura cutânea e ele não consegue fazer um fechamento primário. Geralmente o paciente queimado é o grande exemplo disso, que a gente vai precisar fazer várias enxertias para cobrir aquelas áreas de epiderme e de derme que foi perdido. E o que eu preciso desses casos? Eu preciso, como eu disse para vocês, uma ferida que esteja bem preparada e vascularizada, porque esse enxerto ele não vai levar consigo sua vascularização. E quais são as fases dessa pega? Tanto a gente falou bastante que esse enxerto depende totalmente dessa área receptora. Quais são as fases dessa pega desse enxerto? Ele começa nas primeiras 48 horas com essa fase de embebição, que é o quê? Que esse enxerto ele é totalmente nutrido através desse exudato plasmático. E na segunda fase, até o final da primeira semana, ele já começa com esse processo de inosculação, onde já começa a ter as conexões vasculares. E termina com o processo de angiogênese, com a formação de neovascularização através desses novos capilares. E aqui, eu trouxe a classificação baseada na espessura, que a gente viu que até a Unicamp acabou cobrando conceitos bem aprofundados disso, sabendo para a gente saber fazer a diferença de um enxerto de pele total de um enxerto de pele parcial. Então, em relação à composição, até já discuti com vocês, de pele parcial, ele leva toda a epiderme e parte da derme, enquanto de pele total, ele leva toda a epiderme e toda a derme, não só de 20%, igual falava a questão. O modo de retirada, a gente retira de pele parcial através de um dermátomo ou através de uma faca de Blair, enquanto que de pele total a gente vai retirar através de um bisturi, chegando até o tecido subcutâneo. A disponibilidade é muito maior na pele de parcial e a gente pode tirar mais de uma vez, desde que aquela ferida onde foi doadora já tenha se reepitelizado, geralmente após 2 a 3 semanas. Enquanto de pele total é muito mais escasso. A adesão é mais rápida, porém é mais firme no de pele total. A fragilidade. Ele é muito mais resistente no de pele total e muito mais frágil de pele parcial. Acabou não colocando aqui no quadro, mas outro conceito que a gente tem que saber é que quando a gente quer um resultado esteticamente melhor, o de pele total é muito melhor do que o de pele parcial. E em relação à contratura, o que é uma contratura primária e o que é uma contratura secundária? Contratura primária é aquela que a gente tem logo após retirar esse tecido do leito doador. Então ela é maior no de espessura de pele total, diferente daquela contratura secundária, que é a contratura que a gente tem após colocar esse enxerto em cima da área receptora, que é muito maior essa contratura na de pele parcial, por isso que vai levar um resultado estético também muito pior do que o de pele total. Então aqui eu trouxe um esquema esquemático mostrando para vocês. Então aqui é um enxerto de pele parcial, que ele leva epiderme e parte da derme. E aqui um de pele total, onde ele chega até a superfície daqui do tecido subcutâneo, levando toda essa derme e epiderme. E aqui as formas de retirada. Olha como que é feita a retirada de pele total. A gente tem poucas áreas, a gente tem a região supraclavicular, a região retroauricular, a região glútea, a região de fossa cubital. E uma vez retirada essa lesão, a gente vai fazer esse emagrecimento, que é retirar o tecido subcutâneo que acabou vindo junto, e a gente vai fazer esse fechamento primário com um fio de sutura normal. Então a gente deixa de utilizar novamente essa área. Diferente de pele parcial, que a gente usa esse equipamento, que é o dermátomo. A gente vai tirar derme toda a epiderme e parte da derme, e a gente pode escolher a espessura marcando no dermato qual que eu quero. E depois eu faço essa área de enxertia no local. Quais os cuidados que eu tenho que ter? Que exatamente mostra aqui na foto. Por que eu acabei fazendo esses furinhos no enxerto? Por que eu não coloquei ele direto, sem fazer esse furo? Porque a gente tem que ter alguns cuidados de pega nesse enxerto. A gente sabe que esse tecido tem que ter um grande contato com essa área receptora para que ocorra todas aquelas 3 fases de pega do enxerto, para que o resultado final seja a formação daquela neovascularização. Então eu não posso ter um tecido que tenha um cisalhamento, que fica mexendo, ou que forma um hematoma, um ceramo no local, porque a interface, tendo uma interface entre o enxerto e a área receptora, vai impedir que ocorra essa neovascularização. Assim como se tiver um cisalhamento, vai quebrar
toda aquela neovascularização que foi formada. Então eu preciso fazer um curativo compressivo e que seja um curativo imóvel. E a opção que eu tenho para isso, que é um curativo muito melhor, é da hora que eu colocar esse enxerto, eu posso colocar também um vácuo sobre esse enxerto, que o vácuo, além de fazer uma imobilização muito melhor do que um curativo simples, o vácuo vai fazer toda a reabsorção de hematoma e o acúmulo de linfa, impedir que tenha essa interface para a formação dessa neovascularização. Beleza, a gente terminou então o enxerto. Agora a gente vai falar do diferencial, do retalho. O retalho, diferente do enxerto, ele vai trazer consigo a sua própria vascularização. Então ele não demanda de uma vascularização boa do leito receptor. Eu posso colocar ele em cima de um osso, eu posso colocar em cima de uma exposição de tendão, porque ele consigo já vai se fazer sua vascularização. E quando ele vai ser indicado? Exatamente nesses casos, onde eu preciso fazer uma cobertura cutânea num local mais complexo, um local que tem exposição de osso, de tendão, e uma cobertura num local mais resistente, uma lesão por pressão em região sacral, uma lesão por pressão em região de planta de pé e de calcâneo, onde essa pressão continuada vai fazer com que tenha uma perda do enxerto muito fácil. Por isso, nesses locais também vou fazer retalho. E retalho eu também posso utilizar para reconstrução de mama após mastectomia e várias outras indicações que a gente vai discutindo ao longo da aula aqui. Então, em relação à classificação desse retalho, eu posso classificar ele de três características. A primeira em relação à sua vascularização, a segunda em relação à sua localização e a terceira em relação à sua composição. Em relação à sua vascularização, ele pode ser dito aleatório ou também randômico, quando geralmente é aqueles retalhos para a gente fazer de tumor de pele, onde a gente tira um tumor de pele, faz um retalho bilobado, um retalho romboide, onde esses vasos é aquele plexo subdérmico, que nem tem nome, diferente do retalho, que é quando é o suprimento vindo num segmento axial, que é aquelas artérias maiores, já nominadas, que geralmente esse retalho é muito mais completo e composto, geralmente podendo conter além de pele, músculo, face e até mesmo osso. E como que ele pode fazer essa divisão? Ele pode ser um retalho axial pediculado, onde eu faço só uma rotação, eu trago uma musculatura, eu trago uma face, através do suprimento vascular conectado no mesmo local. Então eu mantenho a artéria irrigada no local habitual dela, diferente da transferência livre de tecido. O grande exemplo que eu vou usar para vocês, para conseguir entender, é o quê? É quando a gente tem uma retirada da mandíbula devido a um tumor de face, ou mesmo uma hemiglossectomia num tumor de língua, a gente tem que fazer uma reconstrução desses locais. E a gente pode retirar uma área de distância. Então, por exemplo, quando eu quero reconstruir essa mandíbula, eu posso pegar a fíbula e trazer tanto um retalho com osso, músculo e cutâneo e fazer essa cobertura dessa mandíbula. E consigo, eu vou retirar toda a artéria fibular e vou trazer toda a vascularização junto, vou fazer esse retalho na face do paciente e vou fazer essa anastomose microcirúrgica. Então não é um enxerto. Por mais que eu trouxe de um local à distância, eu trago consigo sua vascularização e faço uma anastomose em um local que anatomicamente era diferente do local que ele é primariamente. Então, é uma fíbula que estava conectada lá no leito distal, eu vou fazer uma anastomose agora dela para fazer essa reconstrução de face. Em relação à sua localização, ele pode ser um retalho local, onde ele está encostado no defeito, ele pode ser regional, quando ele está na vizinhança e tem as mesmas características da pele ao redor, ou ele pode ser distância, que é exatamente isso que eu trouxe para vocês. Uma reconstrução de língua através de um tecido do antebraço, uma reconstrução de mandíbula através da fíbula, são vários outros exemplos. Em relação à sua composição, eu posso ter um retalho simples, que traz só um componente, geralmente um retalho cutâneo, ou posso ter um retalho composto, que eu posso trazer músculo cutâneo, face cutâneo e até mesmo osteomiocutâneo. E aqui, lembra que eu trouxe para vocês aquela primeira foto, que a gente fez o controle das causas, fez o desbridamento, retirou o tecido desvitalizado, colocou vácuo se tiver disponível, e agora sim a gente vai fazer esse retalho para fechamento dessa ferida, e esse é o resultado final. Outros exemplos. Aqui é um retalho que a gente usou o grande dorsal e fez um retalho utilizando um retalho pediculado. A gente vai fazer a rotação para a construção de uma nova mama após uma mastectomia, mas a gente não vai retirar em nenhum momento a vascularização do local habitual dela. A gente só vai fazer uma rotação, mantendo no local de origem essa irrigação. E aqui o retalho microcirúrgico, o retalho com transferência livre de tecido. Esse é um grande exemplo da nossa universidade, que a gente fez uma hemiglossectomia, então precisou fazer uma reconstrução dessa nova língua. E aí foi retirado tecido, tanto músculo cutâneo, da região do antebraço. Trouxe sua artéria, sua vascularização junto, que isso é que é o conceito do retalho, trouxe sua vascularização consigo e fez uma anastomose microcirúrgica com as artérias, com as veias da face. Aqui é um exemplo também de um retalho pediculado, onde a gente fez uma mastectomia numa paciente e a gente vai querer fazer uma reconstrução. Esse é um dos retalhos mais utilizados para reconstrução de mama. A gente faz uma ligadura da artéria epigástrica inferior, faz essa rotação do músculo reto do abdômen,
que ele vai ser nutrido puramente pela essa artéria epigástrica superior, que é um ramo da mamária interna. Então, é um retalho pediculado, porque em nenhum momento eu estou ligando e desligando essa artéria mamária, essa artéria epigástrica superior e ligando em outro lugar. Não, a gente só vai ligar, seccionar a epigástrica inferior para a gente subir o retalho e manter toda essa irrigação do local habitual dela da epigástrica superior. E aqui os retalhos mais simples, aqueles retalhos randômicos que a gente chama, que é nutrido pelos plexos subdérmicos, geralmente é para tumor de pele, onde a gente pode fazer um retalho romboide para fazer um retalho de rotação para fechamento daquelas feridas. Aqui também a gente pode usar um retalho VY para correção de uma fissura anal. Então é isso que a gente traz para vocês. Só que o que você tem que saber é exatamente essa comparação entre um enxerto e um retalho. Sendo que o enxerto, mais uma vez a gente vai falando, ficar batendo em cima dessa tecla, ele é totalmente dependente da área receptora dele. Então tem que ser um tecido bem vascularizado quando eu vou fazer o enxerto. Diferente do retalho, que ele traz consigo sua própria vascularização. Os grandes exemplos. No enxerto, é fazer aquele enxertino grande queimado. Lembrando que uma questão até da USP de Ribeirão trouxe esse ano uns conceitos em relação a isso. Quando o paciente queimado tem mais de 50% da superfície corpórea, eu posso solicitar que o banco de pele solicite alguns peles de cadáver para fazer essa enxertina no local. E os grandes exemplos para a confecção de retalho é a confecção de mama após mastectomia, é correção de uma úlcera por pressão para fazer aquele retalho músculo-cutâneo. E suas limitações, qual é? Exatamente essa. No enxerto, a gente precisa de um tecido bem vascularizado. Então, se eu tenho uma exposição óssea de tendão, eu limito essa realização desse enxerto. E a limitação em relação ao retalho é que quem viu ali são técnicas muito mais difíceis, até mesmo técnicas microcirúrgicas, que demandam maior habilidade do cirurgião e demandam maior tempo. Então, até mesmo para o paciente vai ser muito mais mórbido do que um retalho que é muito mais simples, e essa é uma das vantagens dele, a sua simplicidade e a sua baixa morbidade em relação ao procedimento. Em relação ao retalho, sua vantagem é o quê? Que a gente pode fazer muitas coisas, várias coberturas, não só de pele, mas a gente pode fazer um retalho só de músculo, só de osso, e fazer várias reconstruções. Beleza, gente? Então, a gente falou tudo sobre o retalho, enxerto e desse manejo de ferida complexa, e agora a gente vai terminar falando sobre essa questão para vocês verem que é exatamente esse conceito que as provas vão cobrar de vocês. Aqui uma questão recente da USP São Paulo que traz para a gente um paciente de 65 anos, do sexo masculino, previamente rígido, que foi acometido então pelo Covid e permaneceu internado por um tempo prolongado e desenvolveu uma lesão por pressão na região sacral. A lesão acometia toda a pele e parcialmente tecido subcutâneo. Ele pede pra gente qual a classificação em relação a essa lesão por pressão e qual o tratamento que a gente vai dar. É exatamente isso que a gente discutiu na sala. O que a gente tem que saber é em relação ao grau dessa lesão por pressão, é que quando a lesão é um grau 1, ela só atinge epiderme, grau 2 já atinge a derme, grau 3 já atinge parcialmente tecido subcutâneo e o grau 4 já tem exposição de tecidos mais profundos como o osso. Então essa aqui, a gente está diante de uma lesão que ela tem acometimento de toda a pele e parcialmente tecido subcutâneo. Então, uma lesão grau 3. Ele pede pra gente qual o tratamento que a gente vai fazer em relação a uma ferida complexa. Primeiro, controlar a causa de base. Não deixar que esse paciente fique em decúbito dorsal o tempo prolongado, virar ele de 2 em 2 horas, hidratar bem essa pele, desbridar essa ferida, tirar todo esse tecido desvitalizado e, se possível, instalação de tecido de uma pressão negativa, um vácuo sobre o local. E depois pensar em fazer a cobertura cutânea. Lembrando que a cobertura cutânea deve ser com retalho e não com enxerto. A gente finalizou a nossa aula aqui, então a gente quer que vocês vejam como que é o nosso jeitão de explicar para vocês. Nossa aula é totalmente diferenciada. A nossa aula vai trazer para vocês uma forma de estudo baseada na instituição que você quer prestar. Por isso a gente fez mais de 40 aulas para cada instituição. Então, se você assinar o nosso curso, vocês vão ver que a gente tem mais de 40 aulas para a Unicamp, mais de 40 aulas para a USP São Paulo, mais de 40 aulas para a USP Ribeirão. Então, a gente olha o que caiu nos anos passados, a gente olha o tema que a universidade mais gosta, a gente está com contato com quem está lá de dentro perguntando, e aí, o que o professor está pensando em cobrar esse ano? O que as nossas apostas, o que vai cair? E com isso, a gente forma uma aula totalmente diferenciada para você que quer ser aprovado numa dessas universidades de São Paulo. Além disso, a gente faz simulados inéditos, baseando nas nossas dicas, baseando no que a gente acha que vai cair, e lembrando, sempre direcionado para cada universidade. E por último, a gente está vendo que cada vez mais as provas de cirurgias estão sendo cada vez mais difíceis e é um diferencial para você que quer ser aprovado. Então, com isso, a gente trouxe o curso que é um diferencial da cirurgia, trazendo os temas um pouco mais aprofundados, trazendo mais aulas. Então, a gente vai ter várias aulas de vascular, várias aulas de uro, várias aulas de cirurgia plástica muito mais aprofundado e, com isso, uns cursos de imagens. Quer dizer, a gente sabe que muitas das vezes uma questão é totalmente dependente da gente saber fazer essa interpretação dessa imagem para a gente acertar. E com isso a gente sabe que toda essa bagagem vai ser essencial para que vocês ganhem esses pontos essenciais nessas questões mais difíceis dessas provas.
Beleza, galera? Então as vagas estão abertas. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês gostaram do jeitão que a gente traz para você, toda essa forma de ensino. Espero que você venha com a gente nas próximas aulas. Então, até mais!